Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Nelson Leme e quero propor para você um teste de conhecimentos. Você sabe resolver esta inequação do segundo grau? X² menos 3x menos 4 maior do que zero. E em quanto tempo? Essa questão pode estar dentro de outra questão, até de uma questão do tipo do Enem, que tem contexto. E também num vestibular que tenha só questões objetivas, pede para resolver. Essa questão pode ser feita por um aluno em 2 minutos, dependendo do seu conhecimento, e até menos que 2 minutos. Ou até mais, se você tiver um pouco de conhecimento, alguma dificuldade, pode levar mais tempo. Então, tente resolver, reveja seus conhecimentos e, em seguida, nós vamos fazer uma resolução passo a passo, também com um apoio teórico. Vamos lá. Os sinais de desigualdades de uma inequação são: a função é maior que zero. Então, nós temos aqui uma expressão do lado esquerdo, que é uma função. Pode ser primeiro grau, segundo grau. E os sinais são maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero e diferente de zero. Podem acontecer qualquer um desses 5 sinais que se trata de uma desigualdade, de uma inequação. E quando aqui for assim, maior do que 3, menor do que 7, tiver um número diferente de zero, nós temos que pegar tudo que tiver do lado direito e passar para o lado esquerdo da desigualdade para ficar na forma maior que zero, menor que zero e assim por diante. Vamos aos passos para a resolução. De uma forma geral, eu tenho, primeira coisa, obter as raízes. Simplesmente, inicialmente, eu vou pegar a função que tiver do lado esquerdo, não importa se esteja maior que zero, maior igual, menor igual, e vamos simplesmente igualar a zero, porque assim eu acho as raízes desta função. Segundo passo é fazer o esboço do gráfico cartesiano destacando as raízes. O terceiro passo é interceptar, ou melhor, é interpretar o gráfico. Isto é, fazer um estudo de sinal da função. Quando a função é positiva, quando a função tem imagem negativa e quando a imagem é zero. E o quarto passo é dar a resposta observando o sinal da função, tá, que está pedido na desigualdade da inequação, que vai ser um destes 5 sinais aqui, correto? Bem, aqui eu estou apresentando 4 passos, mas eu posso perfeitamente colocar em 2 passos, ou seja, fazer o esboço, interpretar o gráfico e dar a resposta da inequação. Vamos à resolução. Vamos resolver a inequação x² menos 3x menos 4 maior que zero. A primeira providência é você obter as raízes desta função que está aqui do lado esquerdo da desigualdade. Então, o que eu faço? Eu igualo a zero. X² menos 3x menos 4 igual a zero. Para encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara, eu preciso identificar os 3 coeficientes. O coeficiente do x2 é a igual a 1. O coeficiente do x, que é o menos 3, é o b. b igual a menos 3. E o termo independente, que não tem x, o menos 4, é o c. c igual a menos 4. E aí, antes de achar as raízes, o primeiro passo é você calcular o discriminante ou delta. Então, eu sempre recomendo, calcula primeiro o delta. O delta é b² menos 4ac. Substituindo, então, o valor do b, que é menos 3, coloca dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Menos 4 que multiplica a. O a vale 1, fica 4 vezes 1. E que multiplica c. O c vale menos 4. Então, substituindo, delta é igual a menos 3, tudo ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que vale 1, que multiplica c, que vale menos 4. Faz a conta com cuidado. Primeiro, a potenciação tem prioridade. Menos 3
ao quadrado é menos 3 que multiplica menos 3, dá mais 9. Menos 4 vezes 1, primeiro produto, menos 4 vezes 1, quanto é que dá? Menos 4. Multiplicado por menos 4 vai dar mais 16. Negativo, menos 4. Multiplica por menos 4, dá mais 16. Então ficou 9 mais 16. E 9 mais 16 dá 25, que é um número positivo. E o que a teoria diz quando o delta é positivo? A teoria que você deve ter estudado, ou pelo menos imagina que estudou. Existem duas raízes reais e diferentes, sempre que o delta for positivo. Como é que eu comprovo? Já que ele pede as raízes, vou usar a famosa fórmula de Bhaskara. Está aqui, fórmula de Bhaskara. X igual. As raízes são do tipo menos o valor do b, que é negativo, mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu já calculei, deu 25, sobre 2a. Vamos então substituir. Vai ficar x igual menos, abre parênteses, coloca menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 2a, 2 vezes 1. Lembrando, o delta é 25, então 25 vai dentro da raiz, mais ou menos 2a embaixo, é 2 que multiplica 1. Elimina o parênteses, menos, abre parênteses, menos 3, é como se fosse menos 1 que multiplica menos 3, menos com menos dá mais, e aqui mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, embaixo 2 vezes 1 que dá 2, então vamos substituir, 3 mais ou menos 5 sobre 2. Neste ponto, você já pode dizer quais são as duas raízes. São duas raízes diferentes. Como tem mais e menos, ora você usa o mais, ora o menos, um de cada vez. Primeiro vamos usar o mais. Fica o quê? 3x1, vamos chamar de x1. 3 com mais 5 sobre 2. A primeira raiz eu uso mais. Poderia até usar o menos, tanto faz. Mas ora um, ora outro. Então, para x1 eu tenho 3 mais 5 sobre 2. Vamos chamar outra raiz de x2. Tá? x2 é 3 com menos 5 sobre 2. Fazendo a conta. Primeiro aqui, somando 3 mais 5 é 8. Divide por 2, uma conta fácil. A raiz é x1 igual a 4. A outra raiz, 3 com menos 5, faz primeiro a diferença no numerador. Cuidado, 3 com menos 5 é menos 2, é negativo, porque o 5 tem maior valor absoluto. 3 com menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, vamos indicar aqui, ó, menos 2 dividido por 2 vai dar igual a menos 1. 2 por 2 vai dar 1, mas o sinal é negativo em cima e positivo embaixo. Aqui estão então as raízes. As raízes desta função x² menos 3x menos 4 são menos 1 e 4. Bem, professor, demorou muito. De fato, depende da habilidade do aluno. Se você domina, por exemplo, soma e produto, é só dizer assim, a soma, que é menos b sobre a soma é 3. O produto das raízes, que é c sobre a, o produto é menos 4. Dois números com soma 3. Ah, professor, por que 3 a soma? Porque a soma é menos o valor de b sobre a. Soma 3, produto 4, só podem ser os únicos números que satisfazem são o x1 igual a 4 e o x2 igual a menos 1. Vamos continuar. Continuando, vamos agora aos passos 2, 3 e 4, mas que eu resumi num passo só, que é fazer o gráfico cartesiano da função que está do lado esquerdo da desigualdade, que é um esboço, é um gráfico simplificado, e dar a resposta analisando o sinal. Então nós temos aqui, ó, marcar apenas as raízes e a concavidade na parábola. Sabemos que o gráfico de segundo grau, conhecimento importante, é sempre uma parábola. Então está aqui o eixo x, marcar apenas as raízes, que são os números que eu já sei, são os números menos 1, vou marcar então aqui o número menos 1 e o número 4. Então aqui estão as raízes em x, x igual a menos 1 e 4. Agora a parábola. A função do segundo grau sempre tem parábola e só depende apenas depende do sinal do coeficiente do x2, que no caso é 1.
Então, lembra bem, ó, como A é igual a 1, coeficiente do x2, a concavidade é voltada para cima, porque é positivo. Concavidade, a boca é voltada para cima. Desse jeito aqui, ó, boca para cima. E agora o que eu faço? Eu vou fazer agora um estudo de sinal e depois dar a resposta. O que é estudar o sinal? Veja bem, a gente sabe que fora do intervalo, nesse caso, fora do intervalo das raízes, o sinal é positivo. Por quê? Olha só, aqui estão as raízes, menos 1 e 4. Fora do intervalo, ou seja, antes de menos 1 e depois de 4, o sinal da função é positivo, ou seja, a sua imagem, siga a flecha. Ó. Aqui, um valor de x menor que menos 1 vai ter imagem acima do eixo x, que é uma imagem positiva. Ou depois do 4, também é positiva. Vejamos aqui, ó. Marca o sinal de mais antes das raízes, menos 1 ou depois do 4. Olha aqui, ó. Pega um valor maior que 4, a imagem está para cima, não está para baixo. Não adianta você seguir com uma reta, no caso sentido descendente, que não vai encontrar gráfico. O gráfico só está acima, o que significa que o eixo vai dar uma imagem positiva para qualquer x maior do que 4. E o que acontece no intervalo, ou seja, dentro do intervalo das raízes? Observem bem aqui esta teoria, esta regra aqui que é um resumo. No intervalo, ou seja, dentro do intervalo das raízes, o sinal da função é negativo. Essa é a interpretação sempre que o gráfico estiver com a boca para cima. Pega um valor de x qualquer, por exemplo, pega um número qualquer, supondo que aqui seja o número 0. Tá? 0 é maior que menos 1, ou 1, ou 2. Como exemplo, a imagem sempre estará do lado de baixo do eixo, não está para cima. Por isso, esta imagem ela é negativa. Esse é o chamado estudo de sinal. Repetindo, para menos 1 e 4, a imagem é 0. Antes de menos 1 ou depois de 4, a imagem é positiva. Entre as duas raízes, no intervalo propriamente dito, a imagem é negativa, porque qualquer x tem imagem aqui para baixo. Ou seja, a resposta é o que está pedindo a função. O que está pedindo? Olha aqui, ó, maior do que 0. A inequação pede que a função seja maior que 0. Você vai pegar, portanto, antes do menos 1, confere imagem positiva, vamos aqui indicar uma seta para a esquerda, ou maior que 4. Depois do número 4, maior que 4. Não inclui o número 4. Então a solução está aqui, ó, que eu indico assim, ó, x menor do que menos 1, à esquerda do número menos 1. Ou também é necessário colocar o número ou, porque o ou indica união. Você vai fazer a união com os números que são à direita do 4, maior do que 4. Então escreve aqui x maior que 4. Essa é a resposta que você pode indicar desta maneira. Qualquer x real, tal que x é menor que menos 1, ou x é maior do que 4. Aqui está a solução da inequação.